Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Matna. E nesta aula, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Você sabia que a integral dupla, para resolver uma integral dupla, você pode resolver integrando primeiro em relação a x ou a y? Você sabe como fazer isso? Quando que você integra em relação a x e quando você integra em relação a y? E como você deve enxergar essas regiões? Se você interessou por esta aula, fique comigo e vamos lá. Então, a integral dupla, ela é da seguinte forma, gente. Então, você vai calcular a integral dupla é do tipo integral dupla em cima de uma região de f de xy. Essa região aqui, ó, a região de integração, ela vai depender sempre de x e de y. Então, a minha região de integração, ela é um plano, uma região plana. Então, onde que eu obtenho a área. Essa região, como eu disse, ela depende de x e de y. Então, na hora de integrar, eu posso ter a integral de a até b. Na hora de integrar aqui, ó, acho melhor assim. Eu posso integrar em relação a x primeiro e depois em relação a y. Ou primeiro eu integro em relação a y e depois em relação a x. Então, a gente vai entender quando que eu integro em relação a x e quando eu integro em relação a y. O que que muda? O que vai mudar é a forma de me enxergar a região. Então, eu tenho dois tipos de região. A região tipo 1 e a região tipo 2. Então, observando a região tipo 1, que é o primeiro caso. Essa região aqui, o x, aqui tá entre A e B, certo? A variação de x. Aqui, ó. A minha região tá na variação de x de A até B, e na variação de y, ela está de f de 1 até f de 2, certo? Então, essa é a minha região. Aí, como a região y está dependendo de x, aqui, ó, a forma que está aqui, ó, o y está dependendo de x, então eu vou ter que integrar primeiro em relação a y. Então, eu estou dependendo, eu tenho uma região aqui dependendo de duas funções, e essa função é y dependente de x. Então, como que eu vou fazer? Para me saber a variação. Então, eu vou passar uma reta, sempre eu passo a reta vertical, ó. Se eu passo essa reta vertical aqui, ó, quando eu vou integrar, quando a região, quando y tá dependendo de x. Ó, ela corta, passa primeiro aqui e depois nesse outro ponto. Então, ela toca a região nesse ponto aqui e depois nesse outro. Ah, se eu pegar essa reta um pouquinho mais para cima, ó, ia tocar nessa região primeiro e depois nessa ponto. Então, o y sempre toca primeiro na função f1 e por último ele toca na função f2. Então, o y vai estar variando de f de 1 de x até f de 2 de x. O x, por sua vez, para completar a região, está variando de A até B. Mas o que seria isso? Olha,
Se a gente considerasse a f de x, y, que é a função maior ou igual a zero, isso significaria que quando eu integro primeiro em relação a y, eu estou calculando a área de uma seção transversal. Por exemplo, a minha região de integração aqui embaixo está sendo essa. Deixa eu ver só aqui se tem. Então, a minha região de integração está sendo essa. Aqui, ó. Então, eu tenho uma região de integração aqui embaixo. Aí, quando eu calculo f de... Eu faço a integral de f em relação a y, é como se eu estivesse calculando a integral dessas partes aqui, ó. Só dessa seção transversal aqui. Opa. Somente dessa parte em azul aqui, ó. De cada parte de cima, assim, ó. Então, aqui, a integral, isso daqui seria a integral da função de f de x e y em relação a y. Então, tô calculando a área dessas região transversal aqui. Corte de baixo para cima. Aí, depois, vou desmanchar aqui. Então, quando eu faço isso, ó. Isso entendendo o que está acontecendo. Então, eu primeiro estou calculando de A até B aqui, o X tá de A até B, o Y, que é o primeiro a ser integrado aqui, ó. Ele vai de F de 1 de X até F de 2 de X, a variação dele. De F de X e Y, dy dx. Então, essa integral aqui, ó, essa partezinha aqui é como eu falei lá naquele desenho, é a integral. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. É a integral. Deixa eu tirar esse desenho aqui, né? Eu acabei colocando. Então, essa integral aqui, ó, essa primeira integral aqui, seria, se a f de x, y, a gente considerar a cela maior ou igual a zero, seria a área daquela seção transversal, de cada partezinha transversal. Quando você calculou essa integral, quando a gente calcula a outra parte da integral de A até B, se a f de x, y for maior que zero, a gente obtém o volume dessa região. Então, entendendo aqui, ó, melhor, então, se a região é do tipo 1, por exemplo, se eu resolvo integrar em relação a y, sempre eu vou passar uma reta na vertical e olhar onde toca primeiro e na região onde a função está y em relação a x e onde que ela toca por último na região. E depois eu pego a variação de x. Então, lembrando que se a,
Se y está em função de x, eu vou integrar ele primeiro e depois que eu vou integrar em relação a x. Então, quem está dependendo de uma função que não seja constante, você integra primeiro e depois você integra em relação à constante. Então, aqui pode variar, a primeira integral pode variar em relação a x ou uma constante, a segunda integral só pode variar por uma constante. Então, essa é a primeiro caso. O segundo caso é esse daqui. Nesse caso aqui, o y, aqui, a variação de y vai até de C até D. Aqui, olha o jeito que está a região. Aqui, nessa região, o x está dependendo de y. Então, eu vou ter que integrar primeiro em relação a x. Então, o x aqui, ó, tá variando, tá dependendo de y. Então, se eu for passar uma reta horizontal aqui, eu vejo aqui, ó, que independente onde que essa reta tocar, ó, sempre ela vai tocar primeiro em G1 e depois em G2. Aqui, ó, sempre na função G1, depois em G2. Então, o x está variando de G1 de x até G2 de x. De y, né? Perdão. Então, x está variando de G1 de y até G2 de y. E o y está variando de C até D, certo? Então, a variação... Então, o segundo tipo de região, você vai estar integrando primeiro em relação a x e depois em relação a y. Geometricamente, isso é como se primeiro você estivesse calculando a área da seção que corta horizontalmente de uma superfície e depois que você calculou toda essa área, você vai multiplicar eu falo pela altura, né? Aí você vai obter o volume. Então, aqui, ó, a integral vai variar de C até D. Aí você vai calcular primeiro em relação a y, a integral, em relação a x, G1 de y, até G2 de y, de f de x, y, dx, dy. Então, como o x estava dependendo de y, você integra primeiro em relação a x e depois em relação a y. Lembrando que, como eu disse anteriormente, que todas as vezes, quando você está trabalhando com integral dupla, a primeira integral que você integra é primeiro em relação à variável que está dependendo de uma função, para depois você integrar em relação à variável que depende de uma constante. Você não pode fazer isso ao contrário, certo? Então, essa primeira integral aqui, ela pode depender
de uma função geral ou de uma constante. A última integral, ela só pode depender de funções constantes, certinho? Então, essas duas formas, dois casos de você calcular integral dupla. Então, você pode calcular a integral dupla primeiro em relação a x e depois a y, ou primeiro em relação a y e depois a x. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo exemplos sobre isso. Se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.